Sabe o que as pirâmides do Egito, um lançamento da SpaceX e a sua startup preferida têm em comum? Pois é, todos eles, de um jeito ou de outro, dependem de um conjunto de princípios para transformar ideias geniais em realidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos pilares da gestão, desde as origens lá atrás até as ferramentas que movem o mundo dos negócios hoje. Essa pergunta, olha, acompanha a humanidade desde sempre. Dos grandes impérios aos desafios de hoje, a gente sempre esteve tentando responder isso. E a resposta, no fundo, é a administração. É a arte e também a ciência de organizar tudo que a gente tem para transformar esforço em resultado. E que resultado? Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, as origens de tudo. Depois, vamos aprender a falar a língua do sucesso na gestão. Em seguida, o primeiro grande modelo que organizou a bagunça toda. E, para fechar, como isso evoluiu para o ciclo que define a gestão moderna. Bora começar? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender de onde vieram essas ideias. Porque assim, a administração como ciência é até que bem nova, mas os seus princípios, esses são tão antigos quanto a própria civilização. E as raízes são profundas mesmo. Pensa só, lá na Grécia Antiga, uns 400 anos antes de Cristo, Sócrates já falava que administrar era uma habilidade especial. Séculos depois, a Igreja Católica veio com seu modelo de hierarquia, super organizado. Os militares trouxeram a ideia de unidade de comando, que é fundamental. Mas o que realmente virou a chave foi a Revolução Industrial. Aí a coisa ficou séria e precisou virar ciência. É que, de repente, não eram mais pequenas oficinas. Eram fábricas gigantescas. Milhares de pessoas trabalhando, máquinas complexas. A complexidade explodiu. Não dava mais para ir só na intuição, sabe? Era preciso ter um método, uma abordagem sistemática para organizar o trabalho e fazer a produtividade ir lá para cima. E é nesse cenário que surgem dois pioneiros da chamada escola clássica. De um lado, Frederick Taylor, que olhou de baixo para cima, lá para o chão de fábrica, otimizando cada tarefa do operário. Do outro, Henri Fayol, que olhou de cima para baixo, pensando em como organizar a empresa inteira, quais eram as funções dos chefes. E o mais maluco é que esse debate, focar nos processos ou na estrutura, está vivo até hoje. Agora, para a gente entender o que esses pioneiros estavam buscando, a gente precisa dominar dois conceitos que até hoje são o DNA da boa gestão: eficiência e eficácia. Muita gente confunde, mas a diferença entre eles é, assim, crucial para qualquer coisa dar certo. Eficiência é basicamente o como se faz. É sobre usar os recursos da melhor forma possível: tempo, dinheiro, material, para fazer uma tarefa. Resumindo, é fazer bem feito, gastando o mínimo necessário. Isso leva direto a um aumento de produtividade. Já a eficácia é o que se faz. Porque, não adianta nada ser super eficiente fazendo uma coisa que não serve para nada. Eficácia é sobre escolher os objetivos certos e, o principal, conseguir alcançar esses objetivos. É sobre resultado. Colocando um do lado do outro, a diferença fica bem clara, né? Eficiência foca nos meios, no processo. Eficácia foca nos fins, no resultado. A verdadeira mágica na gestão acontece quando uma empresa consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer as coisas certas da maneira certa. Então vamos voltar para o Henri Fayol. Enquanto Taylor estava lá no chão de fábrica com o cronômetro na mão, o Fayol estava tentando decifrar o que, afinal de contas, um gerente faz o dia inteiro. E foi ele o primeiro cara a organizar as funções de um administrador num sistema claro, que servia para qualquer empresa. Esse modelo do Fayol, que ficou conhecido como POCC, foi tipo o primeiro mapa da mina para gerência. Ele definiu 5 coisas essenciais: prever o futuro, ou seja, planejar, organizar os recursos, comandar as pessoas, coordenar todos os esforços para todo mundo remar para o mesmo lado e, por fim, controlar, para ver se tudo estava saindo como planejado. E as ideias do Fayol foram tão poderosas, mas tão poderosas, que elas não ficaram paradas no tempo. Elas evoluíram. Com o tempo, aquelas 5 funções foram refinadas, agrupadas e se transformaram no que a gente conhece hoje como o ciclo administrativo moderno, uma ferramenta ainda mais dinâmica. E esse é o famoso podcast: planejar, organizar, dirigir e controlar. A grande sacada aqui é ver isso como um ciclo, uma roda que não para de girar.
As funções não são degraus isolados que se faz uma vez e pronto. Não. Elas dependem uma da outra o tempo todo. O controle de hoje já alimenta um planejamento de amanhã, que vai precisar de uma nova organização e por aí vai. Para ficar mais fácil, pensa numa viagem. Planejar é escolher o destino e traçar a rota no mapa. Organizar é arrumar o carro, separar a grana, fazer as malas. Dirigir é quem está no volante, animando a galera, guiando o caminho. E controlar é ficar de olho no GPS e no painel do carro para ver se está tudo certo, corrigindo a rota se precisar. Então, no fim das contas, o ponto-chave é este. Não importa se é uma empresa de tecnologia, um hospital, uma ONG ou o governo. O ciclo de planejar, organizar, dirigir e controlar é tipo o sistema operacional que está rodando por trás de tudo, permitindo que a organização funcione e busque seus objetivos do jeito certo. E aí fica a reflexão. Agora, com esse modelo na cabeça, onde mais dá para enxergar esses ciclos funcionando? Na organização de uma festa, no seu time de trabalho ou até mesmo nos seus projetos pessoais. Fica bem claro que a administração, no fim das contas, está em todo lugar.